Muito bem, boa noite mais uma vez a todos vocês. Que a paz do Senhor invada a sua casa e o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Nessa semana nós tivemos aí uma ameaça de retorno, né? O nosso prefeito, ele deu algumas diretrizes onde haveria a possibilidade de nós retomarmos com o nosso culto público, mesmo que com a porcentagem, um culto mais reduzido. Porém, essa data ela foi revogada, ela foi protelada para a próxima segunda-feira, então nós não temos ainda certeza, convicção do que vai acontecer, mas eu peço aos irmãos que você fique aí ligado nas nossas redes sociais, nós vamos dar as instruções, nós vamos procurar entender, compreender quais são as direções e como aplicá-la na igreja, e assim quando nós tivermos essa convicção, a certeza de como proceder, nós estaremos informando a igreja. Até lá, meu irmão, nós seguimos com o nosso culto online. E eu quero dar um recado a cada um de vocês. Nós acompanhamos principalmente as conexões. Um pastor, uma das funções de um pastor é justamente contar as ovelhas, né? Então, o pastor ele tem que saber onde estão as suas ovelhas, e nós temos percebido que a quantidade de conexões nos cultos online tem diminuído, e diminuído bastante, né? Nós, logo no início, estávamos a cada culto com mais de 100 conexões, e nós percebemos que isso tem reduzido bastante, e como uma das funções do pastor é contar as suas ovelhas, eu procurei saber, né, porque o motivo dessa diminuição, e eu estou percebendo que as pessoas estão deixando de assistir o culto online, porque tem a possibilidade de assistir o culto depois. Muitos pensam assim, não vou assistir no domingo à noite, não, porque no domingo à noite tem uma outra programação, eu vou assistir o culto de outra igreja, e na segunda de manhã, na terça, ou quando for publicado o culto aqui, eu assisto. Eu quero dizer para você, meu irmão, não faça isso. Se você tem a possibilidade de assistir os cultos online, assiste. Se você não está fazendo, eu quero dizer para você, você está faltando no culto. Quando nós não assistimos o culto online, ao vivo, essa é a grande realidade. Você faltou no culto, você está deixando de congregar. Pastor, mas eu vejo depois. Depois é depois. Você já vai pegar aí, né, a palavra com atraso, né, você já vai perder aí tempo para poder aplicar a palavra na sua vida. Então, é importantíssimo que você assista o culto online. Eu sei que você está me assistindo aí, está recebendo essa dura, está dizendo assim, mas pastor, eu estou aqui, estou assistindo. Então, eu quero deixar já registrado aqui, para aqueles que estão com essa atitude de protelar, de assistir o culto depois, não faça isso, né? Embora a gravação do culto é muito importante. Por quê? Porque às vezes você é impossibilitado mesmo de assistir naquele momento o culto, né? Acontece um imprevisto, por exemplo, na quinta-feira, nós tivemos uma dificuldade muito grande de assistir o culto lá em casa, travou muito a internet, né, por problemas que nós tivemos aqui local, na transmissão e também na minha casa, e eu cheguei ao ponto de não compreender a mensagem. Então, logo após, né, eu retornei, eu assisti novamente, compreendi. Então, a gravação, o registro que nós deixamos é importante nesse caso. Tá? Então, não é para você deixar de assistir, de participar, de cultuar a Deus ao vivo, como igreja reunida no mesmo momento, embora cada um nas suas casas, para assistir depois. Você já vai pegar aí a palavra de Deus, né, atrasada, a unção de Deus atrasada, e não é isso, com certeza, que Deus quer para a sua vida. E os nossos cultos têm sido cultos abençoados por Deus. Quinta-feira, nós tivemos um culto aqui conduzido pelo nosso Ministério de Apoio, a Turma do Pompom, que tem aí um objetivo de transmitir a palavra de uma forma diferenciada, fantasiado com os seus personagens. Então, foi um culto
abençoado por Deus, um culto bem produzido, com uma mensagem de uma forma diferente, tocando o seu coração. Então, se você perde isso, meu irmão, de uma forma online, naquele momento que Deus quer falar com você, né, você está perdendo, né, deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de receber aquela unção que Deus tem para aquele momento na sua vida, né? O Giovanni está aqui, ministrou, e eu nunca esqueço, também não canso de repetir, um dia que ele falou, olha, a unção que Deus tem para este momento é a unção que Deus tem para esse momento, né? O outro culto, o outro dia é outra unção, é um outro momento, Deus vai falar contigo de forma diferente. Então não perca, não perca os cultos. Ontem nós tivemos aqui também um culto dos jovens e dos adolescentes, o Lucas e a sua esposa, a Jess, ministrando a palavra de Deus, eles que moram nos Estados Unidos, o Lucas, né, uma ovelha nossa aqui da igreja, está nos visitando, então ministrou a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, são cultos abençoados, são palavras de Deus para a sua casa. Então, não perca a transmissão online. Por isso é importante você se cadastrar aí no YouTube, se inscrever, na verdade, porque se inscrevendo você já recebe essas notificações no seu celular, então é mais fácil de acompanhar, deixar anotado. Nós não podemos perder essa prática, gente, de forma alguma, né? A prática de congregar. E eu vou dizer mais uma vez, você que tem protelado, assistido os cultos depois, né, e você que tem tempo e pode assistir o culto de forma online, você está deixando de congregar. Essa é a realidade bíblica, porque agora é o momento de todos nós, como igreja, estarmos reunidos, vamos ouvir a palavra, cada um nas suas casas, mas no mesmo espírito, ouvindo a palavra no mesmo tempo, recebendo ao mesmo tempo a palavra. Se você não tem feito isso, e você tem a possibilidade, sim, de assistir o culto online, eu digo para você, você está deixando de congregar, e a palavra de Deus nos alerta em relação a isso. Não deixe de forma alguma de congregar, como é costume de muitas pessoas, mas glórias a Deus, porque já não vai ser mais o seu costume, tá? Então eu volto a falar, a gravação ela é importante quando você é impossibilitado de assistir o culto ao vivo, né? Às vezes você teve algum problema de saúde, você está internado, você teve algum problema com a conexão na sua casa, como aconteceu na quinta-feira comigo. Então é um recurso importante, sim, aí você, logo que possível, você assista, mas não faça isso um costume e uma rotina na sua vida. Quinta-feira, nós teremos o culto das mulheres, conduzido pela Jaque, vai ser uma bênção de Deus, da mesma forma que você, mulher, aí fazia, né, faz o convite para outras mulheres, virem à igreja, da mesma forma você vai fazer esse convite online, né? Nossa equipe de mídia tem trabalhado, todo culto, né, tem aí uma divulgação, tem um link que você pode compartilhar, então faça isso, né, não espere somente no momento do culto, né, já comece a fazer esse convite. Olha, a minha igreja na quinta-feira, 8 horas da noite, vai ter um culto com foco nas mulheres, na palavra de Deus. Então convide aí você, mulher, as suas amigas, seus parentes, compartilhe o link, já faça essa preparação da mesma forma que nós fazíamos. Eu creio que logo nós estaremos novamente reunidos aqui na igreja, fisicamente cultuando a Deus. Eu tenho esse entendimento e essa convicção e essa fé, porém até lá nós não podemos perder, né, este hábito, o bom costume de congregar, de convidar pessoas para poder participar do culto. Então faça isso na quinta-feira. No próximo sábado, às 10 horas da manhã, nós teremos aí o nosso segundo culto das crianças, com foco nas crianças. Então já tivemos um culto que foi maravilhoso o culto. As crianças receberam, os adultos receberam um culto cheio da presença, cheio da unção de Deus. Então nós teremos mais um às 10 horas da manhã do dia 6, o próximo sábado. Então já organiza aí os seus filhos, já avisa, já fomenta, né? Faça essa preparação no coração deles. Olha, sabadão, às 10 horas da manhã, vamos nos preparar que vai ter o culto das crianças. Já mande o link, já convide outras famílias que você sabe que também têm crianças que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então, gente, nós não podemos
de forma alguma nos esquecer destes princípios, do princípio de cultuar, do princípio de convidar as pessoas para assistir o culto, mesmo que seja um convite para assistir um culto transmitido online. O valor espiritual é o mesmo, que a forma e o jeito e a intensidade que Deus nos fala num culto presencial, Deus também fala num culto transmitido online, ao vivo, como nós estamos fazendo neste momento. E o tema da ministração dessa noite envolve salvação. Então, nós vamos falar muito a respeito de salvação. Então, eu quero lhe fazer um desafio neste momento. Eu vou pedir para que você pegue o seu celular, né, as pessoas que estão aqui também nos apoiando, vão pegar o celular também, e eu vou te desafiar a compartilhar desse link com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, de uma pessoa que carece de Jesus na sua vida, talvez uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, talvez uma pessoa que já ouviu do Evangelho, mas nunca teve uma vida séria com Deus. Essa palavra é uma palavra que fala a respeito de salvação. Sendo assim, eu te faço esse desafio para você. Por favor, pegue o seu celular, né? Com certeza você tem aí na sua lista de contatos pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra como essa. Então você compartilhe aí no YouTube, tem o botãozinho de compartilhar, você envia o link diretamente. No Facebook, se quiser fazer isso no Facebook, também faça. É muito importante. Eu quero dar um tempo para que você faça isso, por favor. Amém, glórias a Deus. Eu vou pedir para a Fer trazer uma água aqui para mim. Nós já ministramos pela manhã e a tendência é da voz ir diminuindo, mas eu espero que você esteja aí me ouvindo bem. Você que já compartilhou do link dessa transmissão deste culto, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo de número 55, eu quero ler com os irmãos, com as irmãs, nessa noite, alguns versículos do capítulo de número 55, nós não vamos ler todos os versículos, eu quero fazer alguns recortes aqui, a fim da mensagem ser um pouco mais objetiva. Então, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2, e depois nós vamos pular para o versículo de número 6, e vamos ler até, obrigado, Fer, e vamos ler até o final do capítulo, até o versículo de número 13. Amém? O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, porque é o profeta que mais falou a respeito do Senhor Jesus Cristo, mais falou a respeito do Evangelho. E interessante que o capítulo de número 53 é um retrato do Evangelho. Se você ler o capítulo de número 53, ele é um resumo, né? Isaías faz um resumo do que é os evangelhos. Interessante que há centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus. E o capítulo de número 55 fala a respeito de salvação. É um convite àqueles que têm sede. Inclusive, o tema dessa mensagem é convite aos sedentos. O tema dessa mensagem também pode ser um convite à salvação. Pois bem, diz assim a palavra de Deus. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saíres, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhar da sua palavra, Pai. O texto que nós lemos diz que a sua palavra cumpre com o propósito pelo qual o Senhor manda. Nós cremos nisso, e nós te pedimos que essa palavra se cumpra em nossa vida, que essa palavra se cumpra através das nossas vidas. Nós te agradecemos por essa noite, por este dia, por este culto e por essa possibilidade que nós temos de alcançarmos salvação. A possibilidade que nós temos, Senhor, de saciarmos a nossa sede em Ti, ó Pai. Que o Senhor nos conduza através dessa mensagem, que o Senhor nos ajude a receber, aplicá-la nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Esta palavra, ela é destinada a você que reconhece que precisa de salvação. Esta palavra, ela é destinada a todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão na sua vida, para todos aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa palavra é para aqueles que ainda têm dificuldade de crer na obra da cruz e aceitá-la. Essa palavra é para você que sente um vazio tão grande na sua vida, mas que também tem a consciência de que este vazio pode ser e deve ser preenchido por Deus. Eu quero dizer que se você ouvir essa mensagem, abrir a sua mente e o seu coração, a salvação, ela vai entrar na sua vida. Porém, essa palavra também é destinada a todos aqueles que têm sede de Deus, a todos aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade, alguma luta em alguma área da sua vida. Essa palavra é para você que reconhece que existem pontos na sua vida onde você está vivendo e enfrentando um grande deserto, onde você reconhece que existe sequidão, áreas da sua vida onde você sente realmente uma sede muito grande. Eu quero dizer que essa água que sacia
a nossa sede, ela está disponível para a sua vida, para as nossas vidas no dia de hoje. Sendo assim, essa palavra, ela é destinada a todos nós que carecemos de salvação. Para você que precisa levantar a sua mão e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porém, é para você também que reconhece que precisa de salvação em alguma área da sua vida. Essa semana eu fui aconselhar um casal, já tenho trabalhado na vida desse casal, dessa família há algum tempo, um casal que está decidido a se separar. Está decidido pelo divórcio, e eu tenho procurado compartilhar da palavra de Deus, procurando plantar dentro do coração deles uma semente, a semente do Evangelho, a fim de que essa semente frutifique, que a mente seja renovada e que essa situação, ela caia por terra. Então, diante deste aconselhamento, vivendo essa luta, chorando com os que choram, creio que Deus, Ele me inspirou a falar a respeito de salvação, porque eu olhando aquela situação, eu reconheci e entendi que aquele casamento precisava de salvação. Inclusive foi essa a expressão usada: pastor, eu quero salvação para o meu casamento. Eu não quero que o meu casamento se perca, eu quero que o meu casamento seja salvo. Talvez seja a sua realidade nessa noite. Talvez você olhe para o seu casamento e reconheça que você precisa de salvação no seu casamento, que o seu casamento precisa ser salvo. Ah, pastor, mas espera aí, eu já sou crente, eu sou cristão há tanto tempo. Não importa. Pode ser que nessa área específica da sua vida você carece de salvação. Talvez essa área específica da sua vida exista tanta sede, uma sede tão profunda e tão intensa, que só pode ser saciada pelas fontes de águas vivas, só pode ser saciada pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra e pela presença de Deus na sua vida. Talvez não seja essa área de relacionamento, talvez seja a área financeira. Talvez você reconheça nessa noite que você enfrenta um deserto muito grande na sua vida financeira e que você reconhece a necessidade de salvação. Talvez a sua vida financeira ela esteja tão destruída que requer uma intervenção divina, ela precisa ser salva por Deus. E eu quero dizer que essa salvação está diante de você neste momento, porque a palavra de Deus nos diz que onde existe pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente, e nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, e Jesus está presente neste lugar, Jesus está presente aí na sua casa. E se você crer, a salvação, ela vai entrar na sua vida, ela vai entrar na sua vida como um todo, porém ela também vai entrar nas áreas da sua vida que você reconhece que precisa de Deus. Esta é uma noite de salvação. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que envolvem a salvação. E a primeira delas é que a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é de graça. O texto que nós lemos, o profeta diz que nós podemos, sem dinheiro, comprar e ter. Que sem recurso algum, nós podemos alcançar a salvação. Então eu quero, de imediato, logo no início, deixar isso muito claro, por mais óbvio que talvez pareça, que a salvação, ela é de graça. A salvação, ela não é comprada. O preço pela nossa salvação já foi pago naquela cruz, já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então você não paga nada pela salvação. A salvação é de graça, e sendo a salvação de graça, ela é acessível a todos. Porém, eu quero lhe chamar a atenção, embora a salvação não envolva pagar nada,
a salvação envolve o deixar. A Bíblia nos relata a história de um jovem, a história conhecida como a história do jovem rico. Um jovem rico, ele chega diante de Jesus, e esse texto, essa passagem, está relatada em 3 evangelhos, Mateus capítulo de número 19, do versículo de número 16 ao versículo de número 30, você vai encontrar essa passagem bíblica. Um jovem rico chega diante de Jesus e tem o desejo de seguir a Jesus. E é um jovem que tem observado a palavra de Deus. É um jovem que tem seguido à risca os mandamentos do Senhor. E Jesus Cristo elogia esse jovem, porém Jesus diz, olha, falta ainda uma coisa para te habilitar. Você precisa deixar toda essa riqueza. Pegue essa riqueza que você tem e distribua aos pobres. E depois que você fizer isso, você venha e me segue. E a Bíblia nos diz que o jovem se retirou muito triste, porque ele era muito rico, tinha muitas riquezas, muitas posses, muitos bens. Então eu tomo essa passagem, essa história, para lhe dizer que salvação não é dar. Jesus não diz assim, me dê tudo o que você tem, me dê toda essa sua riqueza aí sim você vai poder me seguir. Jesus não fala isso, Jesus diz, olha, sabe, para me seguir, você precisa compreender que você precisa deixar tudo isso, porque isso é peso demais. Salvação, meu irmão, não envolve dar, envolve sim deixar. E isso sim é uma realidade. Então eu digo para você que está me ouvindo nessa noite e que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas vai fazer até o final deste culto, que você não vai pagar nada por isso, mas você vai precisar deixar sim, deixar a velha vida, deixar os velhos hábitos, deixar a velha forma de pensar, para viver esse reino de Deus, que é um reino de amor, ao qual você recebe o convite nessa noite para poder participar. Eu quero dizer para você que reconhece que precisa de salvação no seu casamento, salvação para a sua alma, nos seus sentimentos, salvação na sua vida social, sentimental, financeira, profissional. Eu quero dizer para você que essa salvação que você busca envolve deixar os velhos hábitos, as velhas manias, aquilo que nós carregamos embutido dentro de nós, tão enraizado em nós, coisas que são tão difíceis de serem retiradas, de deixar, mas que são fundamentais para que a salvação entre na nossa vida. Meu irmão, você quer ter salvação no seu casamento, você precisa aprender a deixar os velhos costumes, as velhas práticas, fazer diferente, renovar o seu pensamento, renovar a sua postura dentro da sua casa. Às vezes nós pensamos assim, para salvar o meu casamento, eu vou precisar fazer aquele curso, eu vou precisar fazer aquela terapia de casais e tudo mais. Não que eu veja que isso não tem importância, tem a sua importância, tem o seu valor, meu irmão, mas pense ao contrário. Olhe para a sua vida, você mulher, olhe para a sua vida, você homem, olha para a sua vida e veja realmente aquilo que precisa deixar, aquilo que é impedimento para o fluir e o agir de Deus na sua vida. Salvação envolve deixar. Deus quer derramar tantas coisas boas na sua casa, mas às vezes a sua casa, ela está tão entulhada, está tão cheia de coisas que não sobra espaço para mais nada, e nós oramos, clamamos a Deus, dizemos assim, Deus, venha, me salve, que essa salvação entre na minha casa, restaure o meu casamento,
restaura o meu relacionamento com os meus filhos, restaura a minha vida financeira, restaura a minha alma que está profundamente abalada e angustiada. Venha, Senhor, salve essa área da minha vida, salve a minha vida como um todo. Mas quando não existe a disposição de deixarmos a velha vida, deixarmos o velho homem, nos revestirmos do novo homem, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas características, se isso não for uma realidade, um desejo profundo e intenso na nossa vida, você vai ficar rouco de tanto gritar: Deus, Deus, salva, venha com a sua salvação sobre a minha vida, e de nada vai acontecer. Por quê? Porque não vai existir espaço na sua vida para que Deus haja. Nós precisamos liberar espaço para o agir de Deus. E era exatamente esse o conselho que eu dava para esse casal: deixe Deus agir, abra espaço na sua vida para que Deus possa trabalhar no seu coração, para Deus trabalhar no nosso coração, precisa ter espaço, precisa arrancar tudo isso que temos dentro. Às vezes é amargura, às vezes são convicções tolas. Quantos não carregam convicções tolas que precisam enxergar, precisa ter uma revelação de Deus, que você tenha essa revelação nessa noite. Salvação não envolve dar, salvação envolve deixar. Quer ter a sua vida, quer encontrar salvação, quer ter a sua vida salva, diga assim a Deus: Deus, eu estou disposto a deixar aquilo que for preciso, porque eu desejo de salvação. Sabe por quê, Deus? Porque eu estou sedento, eu estou passando por um deserto tão grande, e eu sei que no Senhor, a minha sede, ela pode ser saciada. Meu irmão, em Deus, essa sede profunda que você sente, tão incômoda, ela pode ser saciada no Senhor. Aprenda a deixar toda essa bagagem, esse peso desnecessário para trás, para que essa salvação alcance morada na sua vida. Onde você tem investido os seus valores? E essa é uma pergunta importante. E é uma pergunta que você deve responder. Onde você tem investido os seus valores? Onde você tem investido o seu tempo? Porque eu sei que o seu tempo é precioso. Tempo é a única coisa que nós não podemos comprar na prateleira do supermercado. Tempo é precioso. Tempo é valoroso. Onde você tem investido o seu tempo? Onde você tem investido a sua alma, os seus sentimentos? Onde você tem investido os seus valores, o seu dinheiro? Onde você tem investido aquilo que realmente é importante na sua vida? Porque você pode desejar essa salvação. Se você não aprender a deixar os velhos costumes e começar a investir aquilo que é importante, os seus valores, aquilo que é relevante na sua vida, nas coisas de Deus, meu irmão, a salvação vai ser apenas um ideal nunca alcançado. Mas quando você aprende a deixar, aprende a se conectar com o altar de Deus, a ouvir uma mensagem, a compreender a mensagem, a aplicar a mensagem na sua vida, tornar o evangelho prático. E é justamente isso que eu sempre procuro ensinar e ministrar um evangelho muito prático, aquilo que faça diferença no seu dia a dia. E o evangelho é algo prático, é algo vivo e eficaz. Coloque o seu valor alinhado com esse evangelho e com essa palavra, e você vai ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Coma o que é bom. O texto diz isso. Coma o que é bom, e a sua alma se deliciará com a mais fina refeição. Algumas traduções bíblicas do versículo de número 2 é exatamente essa. Coma daquilo que é bom, e a sua alma se deliciará da mais fina refeição. Quanto tempo isso não acontece na sua vida?
Quanto tempo faz que essa não é uma realidade na sua história de vida? Comer o que é bom, sabe, nós ingerimos, nós empurramos para dentro de nós, para dentro da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, tantas coisas ruins. E ao fazermos isso, nós vamos produzindo doenças na nossa vida. Comemos qualquer coisa e clamamos a Deus, Deus, muda a minha vida, muda essa área da minha vida. E o que nós estamos comendo, ingerindo, ouvindo, pensando, fomentando na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que não precisa de dinheiro, venha, pode comprar sem dinheiro, a salvação, ela é de graça. E uma vez salvo, a presença de Jesus dentro de nós, permite que coisas boas entrem na nossa vida, e nossa alma, ela começa a se deliciar, como quando você come uma comida que você gosta, uma comida muito boa, não é só o corpo, a alma, ela também sente prazer. Esse é o paralelo, essa é a reflexão que nós tiramos desse versículo, que nós tiramos deste texto. Porém, eu também quero fazer um alerta para você. A salvação é de graça, mas a salvação ela nem sempre vai estar disponível. Veja bem o que eu estou dizendo. A salvação nem sempre vai estar disponível. Mas eu afirmo, para você que me assiste nesse momento, a salvação neste momento está disponível para você. A salvação, ela não estará disponível mediante dois fatores. O primeiro é a sua morte. Depois que você morrer, meu irmão, eu vou dizer para você, aí não vai ser mais possível tomar essa decisão. Não vai ser mais possível tomar a decisão pelo Senhor Jesus, pela palavra. Então, a salvação ela não vai estar disponível depois da sua morte. Então, que você aceite e traga essa salvação para a sua vida hoje. Hoje. A salvação também não vai estar mais disponível depois da volta de Cristo. Meu irmão, a palavra de Deus nos diz que um dia as trombetas vão tocar, os céus vão se rasgar, a igreja vai ser arrebatada. Depois disso, meu irmão, as decisões já foram tomadas. Se bem que tem alguns teólogos, estudiosos da palavra, que dizem que mesmo depois da volta de Jesus, por um período de 7 anos, ainda haverá conversão. Mas eu quero dizer para você, são duas coisas que nós não temos data. A data da nossa morte e nem a data da volta do Senhor Jesus Cristo. São duas coisas que nós não podemos afirmar. Talvez você fale assim, mas Odu, eu tenho uma saúde de ferro, nem gripe eu pego. Meu irmão, por mais saúde que você tenha, você não pode prever o dia da sua morte. Nós não podemos, por mais que nós estudemos a palavra de Deus, compreendemos os sinais, nós não podemos dizer que Jesus vai voltar amanhã ou daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano. Nós não podemos afirmar isso. Sendo assim, meu irmão, a salvação, ela tem que ser agarrada com unhas e dentes. E você tem a oportunidade nessa noite de ter a salvação entrando na sua vida, uma vez que essa salvação, ela está ainda disponível a todos aqueles que querem e creem. Qual é a decisão que você tem que tomar? O texto, o profeta Isaías nos diz que a decisão que nós temos que tomar para alcançar essa salvação é a decisão de abandonar o velho caminho. É a decisão de mudar os pensamentos, mudar o nosso pensamento. Quais são as decisões que nós temos que tomar para alcançar essa salvação? Qual é a decisão que você tem que tomar para alcançar essa salvação? É abandonar o velho caminho. Abandonar o velho caminho não é muito fácil. Talvez você já esteja aí um bom tempo, vivendo sobre a face dessa terra, com uma idade já um pouco considerável, e aparece alguém lhe dizendo, não, mas você tem que mudar, abandonar o velho caminho.
mudar a sua forma de ver a vida, mudar a sua forma de viver, de enxergar as coisas. Você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu coração crê, porém você tem que ter uma mudança de conduta de vida. Isso é abandonar o velho caminho. E você diz assim, mas isso é muito difícil. É difícil, porém é possível. A salvação, ela está disponível. Envolve deixar o quê? Principalmente a velha maneira de viver. Deixar os princípios do mundo que regem a vida de tantas pessoas e trazer para si os princípios de Deus. É mudar os pensamentos. Salvação é mudar os pensamentos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos renovar a nossa mente. Mudar as atitudes, mas também mudar os pensamentos. As duas coisas caminham juntas. As duas coisas são paralelas. E uma depende da outra, as duas são indispensáveis. O que eu quero falar a respeito disso? Que tem pessoas que mudam até o seu caminho. Tem pessoas que ouvem uma palavra, ouvem uma ministração, um conselho, e muda as suas atitudes, mas não muda os seus pensamentos. É possível? É possível. Tem gente que diz assim, eu estou fazendo porque eu sou obrigado. E faz o que é certo. Até mudou o seu caminho, mas ainda não mudou o seu pensamento. E aí nós oramos a Deus e falamos assim, Deus, que a plenitude do seu evangelho entre na minha casa, entre na minha vida, como se você está sendo parcial? Às vezes você muda o seu jeito de tratar a sua esposa, mas o seu pensamento ainda está engessado. Talvez as suas atitudes já foram renovadas, mas dentro da sua cabeça, no seu coração, é a mesma coisa. Eu vou fazer, por que eu vou fazer? Eu vou fazer porque mandaram fazer. Mandaram fazer. E às vezes você está fazendo algo certo, algo correto, mas é abandonar o velho caminho, mas também é mudar os pensamentos. Não, eu compreendo que isso é o melhor para a minha vida. Eu não entendia, mas a minha mente foi renovada. A minha vida foi renovada. Eu mudei o meu caminho, mas também mudei o meu pensamento. Hoje eu entendo o que o meu pastor diz, hoje eu entendo o que o meu líder diz, hoje eu compreendo mais o que a minha esposa diz, eu compreendo mais o que o meu marido diz, eu compreendo mais o que o meu chefe tem falado, eu mudei as minhas atitudes no meu emprego, mas também mudei a minha cabeça. Eu estou fazendo o que é certo e falando aquilo que é certo, pensando de forma correta. As duas coisas caminham lado a lado, uma é indispensável da outra. Entenda isso, porque se você não compreender isso, sabe o que acontece? Você vai ficar vivendo uma sede tão grande, você vai perder tantas coisas boas de Deus, essa fina refeição, que a sua alma pode se deliciar dela constante, você vai estar perdendo. Então, mude o velho caminho, mas também mude os seus pensamentos, renove a sua mente. Talvez, pode ser que a situação que você esteja vivendo e que tanto carece de salvação, talvez o motivo pelo qual você esteja vivendo isso é porque você ainda não abandonou o velho caminho. Pode ser que você ainda não mudou os seus pensamentos. Eu te faço um convite. Por que não agora? Por que não hoje? Porque você não abre a janela da sua alma, do seu coração, e convide o Senhor Jesus Cristo para entrar. Abra a janela do seu coração e permita que essa salvação entre na sua vida, diante de uma decisão firme de abandonar o velho caminho, de mudar os pensamentos. Isso eu não posso fazer por você. Essa é uma decisão que você tem que tomar. E, sinceramente, eu gostaria tanto que você a tomasse nessa noite, que você tomasse uma decisão firme em Deus, e que, se assim for, meu irmão, eu vou ter um prazer tão grande de lhe chamar de irmão. Eu vou ter um prazer tão grande de compartilhar de uma mesa de vida com você. Eu vou ter um prazer tão grande de congregar junto contigo. Precisamos
tomar decisões. E o que nós ganhamos com essas decisões? Às vezes você fala assim, não, eu já compreendi, eu sei que a salvação é de graça, eu sei que eu preciso deixar o velho caminho, mudar os meus pensamentos, eu sei que nem sempre isso vai estar disponível, mas o que eu ganho com isso? Você ganha a misericórdia de Deus. Que é algo melhor do que isso. Sabe o que você ganha? Você ganha a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia tem tantos significados. E um dos significados da palavra misericórdia é ter compaixão. Sabe o que isso quer dizer? Quando você deixa essa salvação entrar na sua vida, Deus ele tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus começa a sofrer junto contigo, a viver junto contigo. Quer coisa melhor do que isso? Deus vivendo junto contigo, Deus tendo essa compaixão, derramando dessa compaixão. O que você ganha com isso? Você ganha perdão vindo de Deus. E perdão envolve desobrigação. Meu irmão, você estava vivendo uma vida de erro, de fracasso, de resultados negativos, pelas decisões e atitudes que você tem tomado, colhendo frutos ruins, se alimentando de coisas ruins. E quando a salvação entra na sua vida, você recebe perdão. Ou seja, a desobrigação de viver essas sentenças de morte. Eu digo para você nessa noite, deixa a salvação entrar na sua casa, deixa a salvação entrar na sua vida, e receba o perdão de Deus, a desobrigação de caminhar o caminho de morte e a possibilidade que Deus nos dá de caminhar um caminho de vida, a desobrigação de viver um divórcio, para caminhar um caminho de vida dentro da sua casa, com a sua família. Isso é perdão. Perdão é essa desobrigação de todas essas sentenças que estavam recaindo sobre a nossa vida. E a salvação produz exatamente isso. A salvação, ela é mudança da mente, mudança da cabeça. A palavra de Deus nos diz, o profeta Isaías nos diz, que o nosso caminho, o nosso pensamento, não são os caminhos de Deus, não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus para a nossa vida são mais nobres do que os nossos pensamentos. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. E uma frase que se encaixa muito bem com aquilo que eu estou falando. Ele diz assim, que Deus fez o homem à sua semelhança. E essa é uma verdade bíblica, né? Gênesis nos conta isso, a Bíblia toda nos relata isso. Deus fez o homem à sua semelhança. E ele completa dizendo assim, e em retribuição, o homem faz de Deus também a sua semelhança. Olha que coisa interessante. Deus fez o homem à sua semelhança. É uma verdade bíblica. Porém, uma verdade dos tempos que nós vivemos é que o homem tem uma tendência de querer fazer Deus igual a si mesmo, à sua semelhança, diminuindo Deus. Ah, não, pastor, sabe, a vida aqui dentro de casa ela está um inferno. Sabe, está tão difícil, sabe? Olha, não há possibilidade disso mudar. Não há possibilidade disso mudar. Ou seja, é o homem fazendo de Deus a sua semelhança. Reduzindo Deus dentro da sua racionalidade. Resumindo Deus dentro do seu potencial humano de acertar ou de consertar as coisas. Meu irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. O que isso quer dizer? Saiba que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Talvez você não enxergue uma saída, talvez você olhe para si mesmo e veja tanta decepção,
que você não reconhece uma possibilidade humana de viver algo diferente na sua vida. Porém, Deus é Deus, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos e dos nossos pensamentos. Deus, Ele está muito além das nossas convicções e das nossas sentenças. Eu quero dizer para você que está desistindo de alguma área da sua vida, quem sabe não, até desistindo da sua vida. Não faça de Deus a sua semelhança. Não limite Deus no quadrado da sua mente. Não limite Deus no potencial que você tem para resolver os problemas. Deixa Deus agir e você vai ver a salvação entrando na sua casa e Deus fazendo infinitamente mais na sua vida. Infinitamente mais na sua vida. Pode ser que a sua cabeça já esteja desistida. É assim mesmo, eu tenho que aceitar essa sentença. Não, não é assim. Não é assim, pode ser diferente. Hoje a sua vida pode ser transformada. A salvação, ela pode entrar na sua vida mudando os seus pensamentos, mudando a realidade, transformando sentenças. Sabe por quê? Porque assim foi comigo. Se Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a sua vida. Essa não é uma realidade única para uma pessoa, é a realidade para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que dizem sim, Senhor, vem, derrama sobre mim, desta misericórdia, deste perdão. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero que essa sede que eu sinto, que não é uma sede física, mas é uma sede existencial. É uma sede da alma. É uma sede espiritual. É uma sede que não pode ser saciada com qualquer coisa. É uma sede que só pode ser suprida com Deus. É algo divino. E você pode ter isso sobre a sua vida. Você pode ter essa água viva que sacia a sede mais profunda do nosso ser. Você pode ter na sua vida. Você pode ter dessa água sendo derramada abundantemente sobre a sua vida nesta noite. Não torne Deus, não faça de Deus algo limitado à sua capacidade humana. Deus pode e Deus faz. Deus pode e Deus faz. A salvação é a vida produzida através da palavra. Eu vou explicar isso. O texto nos diz que assim como a chuva e a neve, ela cai dos céus, e ao cair dos céus ela cumpre um propósito. O propósito de regar a terra, e a terra produz. Então, a chuva, ela cai com um propósito. E sempre que a chuva cai, ela cumpre este propósito. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cai do céu sobre a nossa vida. Ela é derramada sobre a nossa vida. E ela cumpre com um propósito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Toda a palavra que nós recebemos de Deus, que vem do céu sobre a nossa vida, ela cumpre com o propósito pelo qual Deus a mandou. Então, por que você tem tanta resistência com a palavra? Por que você resiste tanto às coisas de Deus? Por que você que está me ouvindo aí na sua casa, com uma carência de alma, com uma carência existencial tão grande, consciente de que precisa de Deus, por que você resiste tanto a essa palavra? Por que você resiste tanto aos propósitos que Deus tem para a sua vida?
É um momento de deixarmos essa resistência. Sabe o que eu compreendo? Que o que nos falta não é entendimento. O que nos falta é coração quebrantado. O que nos falta é deixarmos essa mania que nós temos de resistir àquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Eu tinha um discípulo que tinha uma dificuldade de ser dizimista e ofertante. Tinha uma dificuldade muito grande. E ouvindo a palavra de Deus, e eu procurei sempre ensinar. Teve um dia que eu não aguentei, eu falei, rapaz, vem aqui, vamos marcar, e eu quero lhe ensinar a respeito da palavra. Ô Gigi, pega um paninho para mim, por favor. E aí eu marquei com ele na minha casa. Marquei e falei, olha, eu sei que essa conversa não vai ser uma conversa rápida, então marquei um dia, ele foi um dia na minha casa, e ali eu conversei, ensinando a respeito da palavra de Deus, e eu fui de A a Z na palavra de Deus, expliquei, ensinei, perguntei, você está entendendo? Não, eu estou entendendo, e falando da palavra, eu sei que foi uma, duas, talvez mais de 3 horas conversando e ensinando. Aí no final eu perguntei assim, você entendeu? Não, eu entendi perfeitamente o que a palavra de Deus diz. Você tem alguma dúvida? Não tenho dúvida nenhuma, eu sei as bênçãos, sei tudo que está na palavra aí, você ensinou, eu já compreendi. E aí eu disse, agora você vai ser dizimista e ofertante? Ele falou assim, não, eu não vou ser. Subiu na sua moto e foi embora. Ou seja, não é falta de entendimento, não é falta de compreensão da palavra de Deus. Sabe o que é? É resistência. É resistência. Antes, eu imaginava que o que faltava era a cabeça. Antes eu imaginava que o que faltava nas pessoas é a capacidade de entender a palavra. Hoje, Deus já mudou a minha cabeça. Porque antes eu falava assim, não, eu preciso ensinar de uma forma diferente. Não, eu preciso mostrar de uma forma diferente. E aí eu entendi que a palavra ela é simples. Ela é tão simples. Obrigado, Gu. Ela é tão simples que ela pode ser entendida para uma pessoa com um pensamento simples. Da mesma forma que ela é tão profunda, que ela faz diferença na situação, na mente daquele que é mais douto. Então eu ficava pensando assim, não, eu preciso ensinar diferente, eu preciso falar de forma diferente, né? E a gente vai ficar enfeitando o pavão, né? Fica enfeitando a palavra, mas hoje eu percebo, sabe, não é isso que falta não, as pessoas entendem a palavra é simples, a palavra é direta, ela é compreendida por todos aqueles que têm a disposição de ouvir, sabe, porque as pessoas não recebem da salvação, porque são resistentes à palavra de Deus. Até quando você vai resistir a essa palavra? Até quando você vai ir contra aquilo que Deus está falando para você? Nós temos culto quinta, temos culto sábado, temos culto no domingo, temos live, temos devocional, temos discipulado, temos tanta coisa, temos tanta palavra, e compreendemos a palavra. Agora o que nos falta é não resistir a essa palavra. Ao entendermos, compreendermos, dizer assim, não, Senhor, isso é para a minha vida. Ir a favor da palavra. Muitos reclamam, eu estou cansado. A vida é tão cansativa. Sabe por que a vida é cansativa? Porque você está sendo um nadador que nada contra o curso do rio. Contra o curso do rio. Eu já tive privilégio de conhecer rios, né, como o Rio Amazonas, rios grandes, de águas tão profundas que até navio passa. E aquela força da água do rio. Meu irmão, quando você vai a favor do rio, você caminha rápido, você não se cansa. A própria água do rio te conduz ao curso natural das coisas. Mas sabe o que você é? Você está parecendo nadador contra o rio. Está Deus falando
aquelas águas vindo, e você está ao contrário daquilo que Deus quer, resistindo. Até quando você vai resistir? Até quando você vai estar mais ou menos dentro da igreja? Ah, não, isso eu gosto, isso é bacana, isso eu concordo. Ah, isso eu não concordo, não. Ou seja, resistente. Aquele que resiste contra as coisas de Deus se cansa, se frustra. Agora, aquele que compreende o agir de Deus, ouve a palavra, é moldada por ela, muda o velho caminho, muda os pensamentos. Ah, meu irmão, esse encontra salvação. Quer encontrar salvação para o seu casamento? Para de resistir à palavra de Deus. A palavra de Deus fala para perdoar, perdoa. A palavra de Deus fala para amar, ame. A palavra de Deus fala para cuidar, cuide. Faça aquilo que você não está fazendo. Não resista à direção de Deus. Ah, essa igreja não me compreende. Ah, eu sou aqui, excluído de ministério, do serviço da igreja. Meu irmão, compreenda os propósitos de Deus para a sua vida. Para de resistir. Você está anulando o seu ministério, você está pegando um atalho que está alongando o seu caminho ministerial. Ouça o que os seus líderes falam. Ouve o que o seu pastor fala. Ouve a direção de Deus que lhe é dada. Não resista, pelo contrário. Pegue o fluir desse mover de Deus e você vai ver que Deus sempre vai estar te colocando, em lugares diferentes, lugares melhores, sempre vivendo uma novidade de vida. Salvação produz mudança. Quer mudança na sua vida? Está entediado? Está chateado? Está se sentindo incomodado com a sua vida? Busque a salvação, porque na salvação a guerra é transformada em paz. A salvação e a expressão bíblica, a metáfora que nós ouvimos aqui, plantas, usadas plantas, o espinheiro é transformado em pinheiro, a roseira brava é transformada na murta. A murta é uma planta cheia de ramos, que ramifica facilmente. Está cansado, entediado da sua vida, deixa a salvação entrar na sua casa, deixa a salvação entrar na sua vida, e você vai ver a sua vida sendo transformada, seus caminhos sendo mudados, os seus pensamentos sendo renovados. Até quando você vai resistir à palavra de Deus? Até quando você vai resistir ou negar a salvação que Deus quer lhe entregar nessa noite? Ela está disponível neste momento. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus. Se você crer, você vai ver a transformação que o Evangelho produz em nós, produz através de nós. Meu irmão, essa palavra é para a sua vida que humildemente reconhece a necessidade de Deus. Essa palavra é para você que bate no peito, sabe que é pecador, sabe que tem errado, falhado, mas que nessa noite reconhece que precisa de Jesus, que precisa de salvação. É para você que mesmo crente, talvez de décadas, você olha para a sua vida e fala assim, essa área da minha vida está despedaçada, está destruída, precisa de salvação. É para os humildes. Não resista a essa palavra, porque Deus não resiste ao coração quebrantado. Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, Jesus entra na sua casa e ceia contigo. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa a salvação entrar na sua vida. Eu encerro fazendo uma pergunta. E eu quero que você responda essa pergunta. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Eu respondi já ao longo dessa ministração qual é a direção de Deus para a sua vida. Sabe qual é a direção de Deus para a sua vida? A direção de Deus para a sua vida é
que você não tenha mais sede. A direção de Deus para a sua vida é que você deixe de caminhar um caminho de morte. Sabe qual é a direção de Deus para a sua vida? É que você abandone esse velho caminho. Que você abandone esses pensamentos maus que você carrega. Sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida? É que você permita que a palavra de Deus caia sobre você. E mais, que você deixe sem resistência nenhuma, que essa palavra cumpra com o propósito pelo qual Deus, Ele tem nos enviado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que reconhece isso. Eu quero orar com você que nunca fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você que bate no peito e diz assim: eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso de Deus na minha vida, eu sei que eu tenho que deixar Jesus entrar na minha casa. Eu quero orar com você que nesse momento toma uma decisão de deixar os falsos deuses para crer no Deus único e verdadeiro. Eu quero orar para você que está disposto a deixar. Eu quero orar para você que reconhece que o tempo é agora, que a salvação está disponível agora. Eu quero orar por você que compreende que Deus é maior de todas as situações que nós passamos ou que nós podemos passar. Eu quero orar por você que não gera resistência, mas que crê que Deus pode nos mudar. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro por cada um nesta noite. Eu oro, ó Pai, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem e que hoje querem tomar uma decisão. Peço, ó Pai, que neste momento Seu Santo Espírito visite a cada coração, cada alma. Te peço neste momento, ó Pai, que o Senhor adentre a cada lar, ó Pai, e que a Sua presença possa ser perceptível a todos aqueles que rasgam o seu coração nesta noite. Senhor, nos ajude a tomar uma decisão. Senhor, nos ajude a compreender que a salvação é para o tempo agora, é para este momento. Meu irmão, com seus olhos fechados, eu vou te convidar a repetir essa oração. Todos nós aqui também vamos repetir essa oração. Nós vamos te ajudar. É uma oração de vida, é uma oração de mudança de vida, é uma oração de entrega. Se você deseja, feche os seus olhos, repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Todos repitam: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai. Por essa palavra. Por essa palavra. Eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, ó porque Pai. eu compreendo a salvação. Porque eu compreendo a salvação. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, porque Deus. eu compreendo este momento. Porque eu compreendo esse momento. Eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai. Pelo privilégio. Pelo privilégio. De ouvir essa palavra. De ouvir essa palavra. Neste momento. Este momento. Eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Ao Senhor. Ao Senhor. Eu aceito o Senhor Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus. Como Salvador da minha vida. Como Salvador da minha vida. Eu creio. Eu creio. Com o meu coração. Com o meu coração. Na obra da cruz. Na obra da cruz. Eu te peço. Eu te peço. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Habite a minha vida. Habite a minha vida. Eu renuncio. O velho caminho. O velho caminho. Eu renuncio os falsos deuses. Eu renuncio os falsos deuses. Eu renuncio os antigos pensamentos. Eu renuncio os falsos. E eu te peço. E eu te peço. Senhor, conduza. Senhor, conduza a minha vida. A minha vida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também quero orar com você que está vivendo uma luta muito grande em uma área determinada da sua vida. Eu vou clamar ao Senhor
para que você alcance a salvação, para que seu casamento seja salvo, para que a salvação entre na sua vida financeira, sentimental, na sua alma, na sua vida espiritual. Senhor, eu oro por cada casa, por cada um, que neste momento está trazendo na memória essas áreas, ó Pai, que carecem do seu toque, ó Pai, que carecem do seu milagre, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, que a salvação entrou nessa vida, ó Pai. Eu declaro sentenças sendo revogadas, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, um novo caminho a ser percorrido, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, a renovação produzida pela salvação, ó Pai, que adentra cada vida, cada casa, neste momento, nessa noite. Eu oro ao Senhor, ó Pai, agradecido por tudo o que o Senhor fez nas nossas vidas nessa noite. Nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, adore ao Senhor juntamente conosco. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, eu oro mais uma vez por cada casa. Nós abençoamos cada lar, ó Pai. Abençoamos cada vida, ó Pai, que nessa noite encontrou a salvação, ó Pai. Nós nos alegramos, porque é a sua palavra, ó Pai, que produz transformação na nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que o Senhor nos enviou e que hoje produz resultados em tantas casas, na vida de tantas pessoas. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos tão ansiosos para nos vermos novamente. Creia, eu creio que esse tempo é um tempo que já está se findando, algo novo está por vir. Creia, tão somente creia. Eu sei, meu irmão, que você que ouviu essa palavra e que tomou a decisão pelo Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu vou ouvir o seu testemunho aqui nessa igreja. Eu sei que uma palavra dessa não vem por acaso. Afinal,
toda palavra que Deus manda cumpre com o propósito pelo qual Ele a envia. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe. Quinta-feira teremos um culto de mulheres, uma palavra para todo mundo, para os homens, jovens, adolescentes. Então convide o máximo de pessoas que você pode. Se prepare para o nosso culto das crianças, 10 horas no sábado, no dia 6. E no domingo nós teremos a nossa Santa Ceia. E eu quero novamente fazer um apelo. Essa Santa Ceia não é para você ficar de qualquer jeito. É para você colocar aí uma roupa, melhor roupa que você tem, profeticamente, como se você estivesse vindo aqui para a igreja. Você vai preparar a sua mesa ali com os elementos, o suco da uva, o pão bem bonito. Você vai pentear aí os cabelos dos filhos que estão todos emaranhados, né? Eu digo isso por causa do meu filho Pedro, né? Eu falo, Pedro, você está em casa, mas você precisa dar um talento nesse cabelo seu aí, né? Ele brinca, eu brinco com ele. Você vai arrumar as crianças, vai colocar roupa em todo mundo aí, você vai estar preparado, preparar uma mesa bonita profeticamente, como se nós estivéssemos fisicamente reunidos. Espiritualmente, nós estaremos. Nós vamos ceiar juntos. Você vai tirar ali uma fotografia, uma selfie muito bonita, vai mandar, nós vamos ver aí a sua casa, vamos ver o seu rosto, matar, de certa forma, um pouco da nossa saudade. Amém? Então, te aguardo aí, culto quinta, culto no sábado dos jovens, tem sido bênção de Deus também, e o culto Santa Ceia no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, e tendo novidades, nós vamos reportando a igreja e instruindo cada um via redes sociais. Amém? Vamos dar glória a Jesus? 1, 2, 3. Glória a Jesus!